Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 34. Diz assim: em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Edificou o quê? Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segubi, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Amém? Amém? E irmão, eu não sei, tem como tirar não um pouquinho desse eco? Tá demais, meu. Glória a Deus. Eis um fato histórico a qual nós lemos: a reedificação da cidade de Jericó. Jericó é o nome que, traduzido, tem um significado muito bonito. Cidade das palmeiras. Todavia, Jericó, desde os tempos de Josué, Jericó perdeu, por assim dizer, a sua beleza, pois sobre ela, Deus, por meio de Josué, lança a maldição. A cidade tornou-se amaldiçoada. E aqui nós estamos diante do registro, do cumprimento da palavra do homem de Deus Josué. Algumas dezenas de anos havia passado entre Josué e Riel. Mas a palavra permaneceu, a maldição permaneceu. Na ocasião da conquista da cidade de Jericó, Deus amaldiçoou a cidade. Deus amaldiçoa tudo. E a cidade, ela fica como que as primícias das outras cidades conquistadas. Por isso, tudo da cidade deveria ser queimado, como que oferta ao Senhor. Foram cerca de 10 cidades conquistadas. A primeira primícia, a do Senhor. Por isso Acã, ao tomar do que não lhe era permitido, a capa, o ouro, ele se amaldiçoa, porque toda a cidade, com todos os seus pertences, ao Senhor foi dedicado. As primícias do Senhor, a primícia das conquistas do povo de Deus. Afinal, Deus é que estava dando a vitória, Deus que daria as conquistas. Então a primeira dedicada a Ele. Por isso o pecado de Acã se tornou ainda mais grave, porque ele tomou das primícias de Deus, possuiu do que não podia. Então nós temos o registro da maldição no capítulo 6 do livro de Josué.
Josué capítulo de número 6, versículo de número 26. Diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito. Preste atenção na palavra. Com a perda do primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então, desde a conquista, e foi a primeira cidade a ser conquistada, Jericó foi destruída e o local amaldiçoado. Quem quiser reedificar a cidade, vai reedificar, mas com morte. A morte do seu primogênito no fundamento, que é a primeira parte a ser lançada, primeira parte da casa. Com a morte do seu primeiro filho, e no colocar dos portões, que deveria ser a última parte da casa, com a morte do seu filho mais novo, ou seja, o seu último filho. Quem quisesse edificar essa cidade amaldiçoada, vai sofrer perda e dano. Passou-se algumas décadas e até séculos, e um homem ousou reedificar a cidade, e o seu nome era Riel. E como disse o homem de Deus, assim aconteceu. Quando ele lançou os fundamentos da cidade, seu filho primogênito morreu. Mas ele seguiu. Isso significa dizer que enquanto ele reedificava a cidade, os seus filhos iam morrendo. Até que quando ele conclui a reedificação da cidade, ao colocar dos portões, o seu último filho, o mais novo, morre. Segube. Mesmo a cidade reedificada, mesmo havendo moradores na cidade, pessoas vão morar na cidade, mas a cidade, ela passou a ser conhecida não mais como a cidade das belezas, das palmeiras, mas a cidade amaldiçoada. A cidade reedificada com morte. E assim a fama de Jericó se estendeu, até que um dia, Lucas, capítulo 19, versículo 1, registra que um homem vindo de Nazaré, cuja fama já se espalhava por toda a região, e a sua fama era: ele dá vista aos cegos, faz com que os mudos falem, faz com que até os mortos ressuscitem. Ele dá ordem aos demônios, os demônios são expulsos. Este homem se chama Jesus. Lucas registra que Jesus entrou em Jericó. Aleluia. E a partir da entrada de Jesus em Jericó, a história de Jericó mudou. Aleluia. A história de Jericó foi transformada, e um personagem que aponta para essa transformação, onde Deus encarnado transforma a maldição em bênção, é o cego de Jericó. Aleluia.
Veja, Riel edificou a cidade, ele não tirou a maldição sobre ela. Mas quando Jesus entrou na cidade, ele transformou a história daquele lugar. E para deixar uma prova disso, na eternidade ele escolheu um homem. Seu nome era Bartimeu. E a Bíblia diz que este homem, ele vivia à beira do caminho, marginalizado. Ele vivia à beira do caminho a pedir, portanto era um pedinte. Alguém que vivia, que dependia da misericórdia, da generosidade do outro para sobreviver, e naquele tempo era sobreviver. A ajuda que se recebia do governo naquela época era a autorização para pedir e nada mais. Portanto, naquele tempo não tinha uma assistência social, não tinha um Bolsa Família, não tinha um Vale Gás, não tinha um auxílio. Não, o que se tinha era a autorização para sobreviver, portanto, uma autorização para pedir esmolas. E era o que esse homem fazia, porque era o que lhe restava. Não tinha aquele plano PCD que valoriza, que reserva algumas vagas no mercado de trabalho para pessoas que têm algumas limitações. Não existia isso. Então, um deficiente visual era alguém fadado a uma vida de miséria, uma vida, por assim dizer, amaldiçoada. A vida daquele cego tem tudo a ver com a história da cidade. A maldição que existe na cidade surte efeito na vida daquele homem. E existem cidades, como dizem os outros, mais carregadas do que outras, assim como existem cidades mais leves do que outras, aonde os demônios, aonde os espíritos enganadores são admirados, são cultuados, são servidos. É lógico que ali eles se instalam, e instalam com eles a maldição, a desgraça, a miséria, a fome, a morte. Existem lugares que à distância a pessoa já sente um incômodo, um peso e não sabe explicar. É porque esses lugares são carregados de demônios e a influência de espíritos malignos é forte neste lugar. São lugares amaldiçoados, porque infelizmente moradores decidiram cultuar a falsos deuses do que o Deus verdadeiro. Todavia, existem lugares impregnados da presença do Santo, do Eterno, do Todo-Poderoso, aonde Ele é buscado, aonde Ele é adorado, aonde Ele é amado. Ali Ele manifesta a sua presença, e aonde está o Senhor, ali a fartura de alegria. Aonde está o Senhor, ali está a bênção do Todo-Poderoso, como diz no Salmo, aleluia, com suave é que os irmãos vivam em união. No final do Salmo ele vai dizer que ali Deus ordena as bênçãos. Portanto, aonde o Senhor é buscado, é amado, é cultuado, Ele está presente. Onde Ele está presente, aquele lugar é abençoado, aquele lugar é recheado das bênçãos de Deus. Por isso existe uma bênção, existem bênçãos que são liberadas quando o povo de Deus se reúne para adorar o Deus vivo. Então, a vida daquele homem é marcada por sofrimento. Lucas, capítulo de número 19. À margem vive ele, na miséria.
A maldição que existe na cidade lhe atinge a vida. Mas a vida daquele homem não ia continuar do mesmo jeito, porque Jesus entrou em Jericó. Aleluia, 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 aleluia. E quando o Deus da bênção entra na cidade amaldiçoada, a maldição é que tem que sair, aleluia. O mal é que tem que sair, porque quando Deus chega, aleluia, o ambiente muda, as vidas mudam, as histórias mudam, aleluia. O nosso Cristo é o Deus que transforma a maldição em bênção. Você conhece a história do cego Bartimeu, de como ele foi ousado em fé, de como ele se diferenciou entre os outros que também buscavam em Jesus uma resposta, uma bênção, de como a sua fé atraiu a atenção de Jesus, que passou por ele, carregando a multidão e, por que não dizer, também sendo carregado por ela. Ao ouvir aquele barulho diferente, o cego logo procura saber o que está acontecendo, e lhe disseram: é Jesus, o Nazareno. Ele passa entre nós, ele entrou na cidade, aleluia. E ele começa a gritar, porque ele está cego e não mudo. Ele não tem o recurso visual, mas ele tem um auditivo. E a gente aprende que nós devemos usar o que temos, e não o que queremos. O que nós não temos, não temos. A gente usa para buscar a Deus o recurso que temos dele recebido. O que o cego tinha era uma caixa torácica, um pulmão abençoado. E diz que quem perde uma das faculdades desenvolve mais as outras. Então ele tinha uma potência. E eu não sei se aquele homem era acostumado a gritar. Eu sei de uma coisa: para demonstrar o quanto ele cria que se Jesus o tocasse, ele seria curado, ele demonstra essa fé gritando, como alguém desesperado que só tem aquela oportunidade, não pode perder. Ele gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus não ouviu, então eu vou clamar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele ainda não me ouviu, pois eu vou gritar até que ele me ouça. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Irmãos, uma pergunta que não quer calar: na tua busca de Deus, você tem usado dos recursos que você tem, no teu servir ao Senhor, na tua adoração ao Senhor, você tem usado dos recursos que você tem? Deus não vai exigir de você o que Ele não te deu. Deus não espera que você busque Ele com algo que Ele não te concedeu, que você não tem. Às vezes a gente fica imaginando um lugar ideal,
um momento ideal, um lugar ideal onde eu possa estar só, sabe, nesse calorzão do Ceará, num lugar refrigerado, sem poeira. Fica imaginando um lugar ideal, um momento ideal para que a gente possa adorar, buscar, servir, se ligar, um lugar sem barulho. Irmão, você não tem esses recursos. Qual o recurso que eu tenho? Irmão, eu tenho na minha casa assim um momento, não tenho um momento. Eu lembro de um jovem que ele era muito apaixonado por Jesus. E por várias vezes ele me contou que, dado os horários de trabalho, o expediente de trabalho, tomar grande parte do seu dia, mas a sede dele por Deus era tão grande que ele encontrava às vezes no banheiro um momento para falar com Deus. Nos seus intervalos ele entrava no banheiro, fechava ali aquela cabinezinha e se prostrava em cima da privada e orava e buscava ao Senhor, porque ele tinha sede de Deus. Ele não ficava dizendo que tinha que ter um ambiente próprio com ventilação adequada, sabe, adequado, sem poeira. Não, qualquer lugar aonde ele pudesse estar sós com Deus era o lugar propício para ele amar o Senhor. Aleluia! É o que ele tem, ele não vê, ele quer ver, mas ele fala, e ele grita. Aquele grito incomoda alguns, mas o mais importante é que aquele grito atrai a atenção de Deus. Ontem, o evangelista falou do cuidado que nós devemos ter e não estar reprovando alguns tipos de adoração. Algumas adorações que a gente tem por extravagantes, exageradas, desnecessárias. Irmão, o adorador, quem está recebendo a adoração não sou eu, então o que eu tenho a ver com isso? Não sou eu que tenho que dizer se esse tipo de adoração, esse tipo de manifestação de amor é ou não aceitável. Quem tem que dizer é Deus. Quem perde sou eu em estar, ao invés de também estar adorando, eu estou me preocupando ou me incomodando como o outro se expressa, ou expressa a sua alegria, o seu amor a Deus. E nesse dia, um homem desesperadamente buscava o Senhor. E pessoas se incomodavam com aquela forma de busca. Irmãos, seres humanos são diferentes. Existem os mais recatados, os mais reservados, existem os mais extravagantes, os mais soltos. E é lógico que essas pessoas, elas quando se convertem, a forma dela se expressar na presença de Deus também vai ser solta e extravagante. Quanto mais os perturbados perturbavam o cego, mais o cego gritava. Ponto. Aleluia. Até que aquela fé expressa naqueles gritos, aquelas orações gritadas, que a Bíblia chama de clamor, atingiu como um raio o coração do Deus encarnado. Bum.
quem me chama? O cego. Traga esse homem. Aleluia. Traga, porque eu entrei em Jericó para transformar vidas amaldiçoadas em vidas abençoadas. Oh, aleluia. Irmãos, sabe o que me chama a atenção? É que quando o cego se aproxima, Jesus pergunta para ele o que ele quer. Ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Jesus pergunta não porque Jesus não sabe o que nós queremos. Jesus pergunta para que nós tenhamos certeza do que queremos. Para que a gente manifeste a certeza do que nós queremos. Irmãos, nós somos firmes naquilo que buscamos. Nós temos certeza daquilo que queremos, ou nós somos daquelas pessoas que querem hoje uma coisa, passado alguns dias já desiste porque não alcançou, quer outra, e depois chega um ponto que assim, rapaz, eu quero tanta coisa que eu não sei de fato o que eu mais quero. Por exemplo, se Jesus chegasse hoje e perguntasse: o que queres que eu te faça? Como ele perguntou ao cego, o Bartimeu, o que tu ia responder? Tu ia caçar na tua lista? Espera aí, Senhor, eu quero tanta coisa. Não, mas é uma coisa. O que queres que eu te faça? O que tu mais quer? Tu já pensou nisso? Naquela hora não tinha para o Bartimeu falar assim: peraí, Senhor, é o que... peraí, o negócio mudou, né? Porque o que queres que eu te faça, então está aberto para tudo? Eu estava aberto para tudo. Eu quero ser rico, que eu não vou precisar mais pedir. Ele podia pedir isso, né? Não, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele está buscando, ele tem convicções, ele tem certezas, ele está norteado por uma decisão clara. Você está norteado por uma decisão clara? Você sabe a vida que você quer com Deus? Como você quer viver essa experiência maravilhosa, especial, de comunhão com o Todo-Poderoso? Você sabe o que você quer. Quando isso é confrontado, quando isso é perturbado, você consegue voltar ao cerne, ao princípio e discernir: peraí, o que eu quero viver, o que eu tenho buscado viver, como eu tenho vivido com o Senhor, tem sido perturbado, tem sido maculado, tem sido abalado. Eu quero voltar. Jesus me traz de volta para o centro. Jesus me coloca de novo na direção, me coloca de novo no caminho. Você tem isso claro para você? Quando a gente tem isso claro, quando o diabo ele consegue de alguma forma nos desviar, 1 milímetro que seja, a gente volta. Epa, peraí, meu coração está se esfriando. Epa, meu coração está se desviando. Epa, meu coração está se obscurecendo. Ou eu quero voltar. Espírito Santo, me leva de volta. Me leva de volta. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde estou indo, eu sei a quem tenho servido, eu sei como Ele se agrada de mim, aleluia. Eu sei como nutrir esta relação, eu sei, eu quero voltar. Você tem convicções? Escute, nós servimos um Deus que é compromissado. E nada mais natural do que Deus esperar que sejamos também. Sabe, Jesus mudou a história do cego, mudou a história do Zaqueu, tudo em Jericó.
Histórias amaldiçoadas, desvirtuadas, tristes, foram transformadas radicalmente. Jesus é poderoso. Nosso Deus é esse Deus que transforma a maldição em bênção, irmão. Ele fez isso na sua vida, sim ou não? Ele fez isso na minha vida. Quando Jesus entrou na história da minha família, eu digo, vindo por minha mãe, a minha mãe, ela era de religiões, onde as entidades, os falsos deuses, os demônios são cultuados. Eu participei com ela porque ela me levava. Eu criança, eu lembro, tenho memórias, inclusive dela sendo possuída por algumas entidades. De festas de consagração de mãe, dos santos de lá. Então, ela tinha uma família, coitada, minha mãe sofreu muito. O primeiro marido lhe deixou 5 filhos. Eu estou falando de um Deus que transforma maldição em bênçãos, amém? Ele era, chama machante, aqueles homens que compravam os peixes na praia e saía com aquelas, lembra? Com aquelas varas, aí peixe pendurado numa ponta, peixe pendurado na outra, saía vendendo peixe. Tempo de miséria, muita pobreza, muita pobreza. E ele faleceu, deixando ela com 5 filhos. Minha mãe logo conheceu meu pai. Naquele tempo era muito comum, ainda hoje. Então, juntava-se as vidas, vamos viver. Só que meu pai também, misericórdia. Num tempo em que as pessoas tinham vergonha de usar drogas. Não eram tantos como hoje, não era tão aberto, nem incentivado, era vergonhoso. Tinha até um nome que se dava aos que usavam drogas escondidas, os incubados. É o novo. Meu pai era usuário. Ele era daquele, quem chamaria das antigas, dos malandros. Era essa vida, eu não sei o que ela, coitada, engravidou. A história é horrível, os meus irmãos eram maltratados. A minha mãe decidiu ir embora para o Rio de Janeiro. Quando grávida de mim, ela levou uma surra dele. Ela me teve, me deixou com ele, fugiu para o Rio de Janeiro. Quando eu tinha 3 anos, ela veio, disse que ia me visitar, me pegou, fugiu, foi embora de novo. Os meus irmãos ficaram sendo criados pela minha irmã mais velha. É a graça. E ela tentando sobreviver no Rio de Janeiro, mandando o que podia para cá. Costureira era ela, enfim. Eu me tornei um gangueiro, meu irmão, um irmão alcoólatra, outros 2 nas drogas. Era essa a família. A minha irmã, graças a Deus casada, mas enfim. Mas o resto dos filhos, assim, todos desorientados, norteados, maldição na família.
Mas essa mulher foi encontrada por Jesus. A família toda desestruturada foi visitada por Jesus quando Jesus encontra a saudosa, hoje saudosa, irmã Raimunda. Eu ainda tenho as cartas, o tempo das cartas, eu notei uma diferença nas cartas que ela mandava, porque agora ela estava falando diferente. Ela não evangelizou abertamente, mas ela falava agora de Jesus. E ela contou que ela se tornou uma mulher de oração, aleluia. Ela não perdia as orações, onde ela ouvia que tinha oração, era a oração da manhã, a oração da tarde, a oração na casa da fulana, outro dia a oração na casa da... sem faltar culto, viu, irmão? Ela foi consagrada a ser uma das irmãs que dirigia a consagração, a gloriosa consagração, às 6 da manhã, aleluia, 8 horas, tem crente ainda, ai, hoje é 8 horas, culto, ai, eu tenho que acordar cedo. 6 horas da manhã, gloriosa consagração. Mas era nessas consagrações que ela ia e ela orava, ela jejuava, e ela pedia: meu Deus, salva os meus filhos, meu Deus, salva os meus filhos, e filhos nas drogas, e filho na gangue, e filho no alcoolismo. Meu Deus, salva meus filhos, salva meus filhos, salva meus filhos. Nessas gloriosas consagrações ela dizia que às vezes era escalado ela e outra irmã, às vezes a irmã adoecia e é só ela evangelista. Canta o hino da harpa, lê a Bíblia e vamos orar. Mas ela não perdia uma oração. Enquanto ela estava lá no Rio de Janeiro orando, Deus salvou o meu irmão Pedro, que hoje é profeta. Foi o primeiro a ter a maldição transformada em bênção. A tua vida, a tua história, a tua família pode ser uma Jericó amaldiçoada, mas quando Jesus entra, a história começa a ser mudada. Ela não estava aqui, mas as suas orações chegavam aos céus, e a graça de Deus chegava aqui no Ceará. Então eu sou fruto dessas orações. Conhecia Jesus, o Senhor começou a me usar aqui para os meus irmãos daqui. Então evangelizei a Luiz, evangelizei a Sérgio, evangelizei a Juraci, glória a Deus, evangelizei a minha irmã, aleluia. Aos poucos o Senhor foi alcançando a todos. Era minha mãe orando, aleluia, e eu evangelizando, glória a Deus, e a maldição saindo, e a bênção entrando, a maldição sendo extirpada e a bênção, aleluia, se expandindo. Vale a pena continuar com Jesus, vale a pena acreditar em Jesus, vale a pena desfrutar a vida com Jesus. O Senhor é aquele que quando entra, a história muda, aleluia. Agora não existe mais o gangueiro, existe o pastor, o pregador da palavra, aleluia. Agora não existe mais os dependentes, os adictos, existem os adoradores de Deus. A minha irmã precisa se reconciliar, ela será no nome do Senhor Jesus. O meu irmão que é alcoólatra, ele precisa se reconciliar, ele será, porque quando o Senhor Jesus entra, a maldição é expelida, a bênção chega. Então, por mais que esteja a demorar ainda algum tempo, alguns contratempos, mas preste atenção, a tua história já mudou. Amém.
A história sua já mudou, a da sua família também. Sabe por quê? Porque um dia, um lugar chamado Caveira, aonde se crucificavam, um monte chamado Caveira, onde se crucificavam os piores inimigos do Império Romano, e se colocavam num lugar alto, para expor, a efeito de exemplo. Isso acontece com quem se volta contra Roma. A execução que envolvia tortura e humilhação era uma pena de morte que envolvia tortura, porque o preso, o condenado, agonizava até que não resistisse mais e morresse por asfixia. Mas antes de morrer de asfixia, ele sofria dores dilacerantes, encravado no madeiro. Era morte, mas antes tortura e humilhação, porque ficava exposto o corpo despido nu. Esse é o inimigo de Roma, é isso que acontece com os que se opõem ao império. Portanto, aquele monte em Jerusalém ficou conhecido como um monte de morte, um monte de humilhação, um monte de dor, um monte de maldição, Calvário. Mas naquela manhã de sexta-feira, a história daquele lugar ia mudar. Porque o meigo nazareno ia ser pendurado no madeiro naquele monte. E tudo que aquele monte representava, ele sofreu. Ele sofreu a humilhação, pois despido ele foi encravado no madeiro. O Deus encarnado. Tudo que aquele lugar representava, dor, ele sofreu. Dores dilacerantes, desmaios e de tanta dor. O cérebro desliga para amenizar o sofrimento. Mas ele não gritava, porque ele aceitou a cruz, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Embora as dores fossem terríveis, mas ele suportava a maldição que era nossa. É por isso que não mais maldição sobre mim, porque ele levou na cruz. Ele se fez maldito por mim, aleluia. Pois escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito, ele se fez maldição, ele carregou toda a culpa, ele carregou toda a dor. Mas ali ele estava garantindo
garantindo que a vida do Josimar, que estava desencaminhada, e se continuasse naquela rota, era uma rota de podridão, de desgraça, de maldição e morte. Ele estava suportando a humilhação e a dor na cruz para garantir que a rota do Josimar ia ser mudada radicalmente, haver uma conversão, uma mudança daquela direção de morte para essa direção de vida nele. Ele estava suportando a cruz para garantir que a minha história ia ser mudada, que a tua história ia ser mudada, e a bênção na minha vida não é porque eu agora tenho ouro, tenho prata, tenho aquilo ou aquilo outro, não. A bênção na minha vida é que Jesus me tem, aleluia, é que eu sou dele, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, nele eu tenho a vida, nele eu tenho a vida, nele eu tenho a vida. Ele estava morrendo, aceitando a morte, para garantir que eu tivesse uma nova vida. E isso daqui faz parte da minha nova vida. Talvez se eu continuasse com aquela mente, com aquele coração, com aquela influência das trevas, talvez nem vivo estivesse. Talvez nem liberdade eu estivesse. Mas ele suportou a cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele morre, não está acabado. Não. Está consumado. Está garantido. Agora eu posso nele ter vida. Eu posso nele, aleluia, viver a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira vida. Aleluia. Quem conhecia antes o meu linguajar, quem conhecia antes o meu pensar, quem conhecia antes o meu comportamento e me vê hoje e diz, não é a mesma pessoa, como uma mudança tão dramática, tão radical acontece, porque antes era uma vida amaldiçoada, uma vida de trevas, uma vida errante, mas Jesus me encontrou, ele transformou a maldição em bênção. Hoje eu sou adoradora, hoje eu sou servo, hoje eu sou filho, hoje eu sou pregador, arauto do rei, hoje eu sou aquele que vive, aleluia, e vive na expectativa e no deleite de se aprofundar mais e mais neste relacionamento. Jesus mudou o meu viver, Jesus mudou a história da vida da minha mãe, da vida dos meus irmãos. Ele transformou o Calvário, lugar de maldição, em lugar de bênção. Ele transformou Jericó, lugar amaldiçoado, em lugar abençoado. Ele transformou a minha vida, ele transformou a sua vida, é verdade, ele transformou a tua vida, aleluia. É verdade que ele transformou a sua vida? Se Jesus hoje nos pedisse tudo, ele ainda continuaria sendo o tudo que nós dizemos?
Se ele pedisse tudo de forma que ficasse somente ele continuaria sendo o tudo que nós dizemos, porque uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é o que é. Porque lá na cruz, ele abriu mão de tudo para ter a mim e a você. Aleluia. Ao cego, ele transformou a vida do cego quando lhe deu vista. Então veja. Ao Zaqueu, ele diz: hoje entrou salvação nesta casa. Entrou a bênção em Jericó. O cego Bartimeu, ele ganha a visão, mas mais do que a visão, ele ganha Jesus. O Zaqueu, ele perde seus amigos, ele abre mão dos seus bens, resolvo restituir a todos quanto defraudei, e até 4 vezes mais. Ele perde coisas, mas ele ganha Jesus. Em outras palavras, nem sempre a transformação dessa maldição em bênção será ganho. Eu ganhei a visão como Bartimeu. Às vezes, para ganhar a vida, tem que perder outra. Mas de qualquer forma, sempre vai ser a maldição sendo transformada em bênção. Amém. Amém. Enquanto eu estava contando aqui um pouquinho de como Jesus mudou a história da minha mãe, porque a mudança da minha história começa com ela. Você estava refletindo como Ele transformou a maldição que era a tua vida em uma bênção que é hoje? Você pode ficar de pé. Riel reedificou Jericó, mas não arrancou dela a maldição. Jesus reedificou a nossa vida e arrancou de nossa vida toda maldição. Tu és um bendito do Senhor, tu és uma bendita do Senhor, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor te remiu, porque o Senhor te resgatou, porque o Senhor te comprou a preço de sangue. Quando no Calvário, lugar de maldição, Ele enfrentou a morte de cruz. Aleluia. Eu queria te convidar a refletir. Meu Deus, alguns pedem para ganhar. Eu queria te convidar para refletir. Refletir como Jesus transformou a tua vida. Mas nessa reflexão de como Ele transformou,
uma vida de trevas em uma vida de luz, uma vida de maldição em vida de bênção, tem que antes partir, tem que partir do Calvário, tem que partir da cruz. É você tentar meditar na humilhação, nas dores, na morte do Salvador, porque a tua vida só é vida hoje, porque Jesus encarou o Calvário, porque Ele carregou, sofreu a cruz, encarou a maldição. Irmãos, nós somos o povo mais satisfeito, mais contente, mais feliz da terra. Porque pertencemos ao Senhor. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde Ele foi me buscar, eu sei para onde eu estava indo, e eu sei para onde eu estou indo agora.